No programa de hoje teremos a arquiteta Hermília Maricato com o tema Melancolia da Desigualdade, a cidade dividida. Hermília Maricato é arquiteta, professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo de 1989 a 1992. Foi ministra adjunta das cidades de 2003 a 2005, vencedora de diversos prêmios e autora de 8 livros. Atualmente é professora do Instituto de Economia da Unicamp e pós-graduação da FAUSP. Antes de iniciarmos a palestra, nós teremos uma abertura com a curadora Maria Rita Kell. E, após o encontro, a convidada e a curadora responderão às questões do público. Pedimos, por favor, que desliguem os telefones celulares durante o evento e lembramos também que estamos em gravação, portanto, os nossos câmeras poderão circular pelo espaço durante o evento. Pedimos compreensão de vocês. Com vocês, a nossa curadora, Maria Rita Kell. Vamos receber com aplauso de boas-vindas? Posso ir também? Ela vem depois? A Hermínia vem depois? Sim. Já estou vindo. Já vem, já vem. Pode vir junto com a Maricato. Vamos recebê-la também. Boa noite. Bom, primeira vez eu tinha esquecido, porque eu sou amiga da Hermínia há muito tempo, mas eu tinha esquecido que primeira vez que eu faço um café filosófico junto com uma ex-ministra, né? Não é pouca coisa. E o fato dela ter ficado pouco tempo no Ministério das Cidades mostra como, que eu acho que é isso que nós vamos ver hoje, como a crítica que ela tem aos nossos modelos de cidade e como o seu projeto de cidade era radical, tanto que ela parou de ser ministra, né? Se não fosse radical, ela seria ministra até hoje, né, Hermínia? Bem, como o meu módulo, a semana passada, não pôde acontecer por problemas aqui técnicos, não é? O Giancarlo tinha me pedido para me falar um pouquinho sobre melancolia, mas eu vou falar bem pouquinho, porque eu não quero tirar o tempo da palestra de hoje, que vai ser interessantíssima. Eu quero só tomar, eu acho que daí tem a ver, já passa a bola para a Hermínia, o filósofo que eu sempre li e utilizei para poder pensar um pouco sobre melancolia. Quando eu escrevi O Tempo e o Cão sobre depressões, eu fiz um diálogo entre o que era melancolia, o que são as depressões, é o Walter Benjamin. Walter Benjamin, um filósofo do século XX, da chamada Escola de Frankfurt, um alemão. Tem um detalhe que ele era considerado um grande melancólico, e quem vê a biografia dele pensa que ele se suicidou porque ele era um melancólico. Ele não se suicida porque ele era um depressivo, ele se suicida porque ele era um judeu alemão, refugiado em Paris durante o nazismo. Paris foi tomada também pelos alemães. Ele tenta fugir de Paris com um grupo, e no dia que ele chega na fronteira com a Espanha, onde ele pretende fugir, não é? A fronteira fecha no dia que ele chega. O Benjamin não foi um suicida, embora ele fosse melancólico de vários jeitos, mas se suicidou para não ser pego pelos alemães. Foi quase como um suicídio de resistência, né? Mas só para usar 2 pequenas passagens de Walter Benjamin, em que ele fala sobre a melancolia. As 2 passagens são bastante políticas. Uma das passagens é quando ele diz que o melancólico seria aquele que traiu a sua perspectiva de lutas. Então, ele como, eu acho que tem a ver com o que você vai falar, Hermínia. Ele vai seguir o cortejo triunfal dos vencedores. Quer dizer, ele pertenceria a uma classe derrotada ou a um grupo derrotado, mas ele prefere, em vez de retomar a luta para tentar de novo, ser uma espécie de súdito ou de apreciador, ou aquele que segue o cortejo dos vencedores. Talvez nas cidades a gente possa encontrar esse tipo de disposição melancólica, não é? Então, eu queria passar para a Hermínia, que hoje a palavra é dela, depois eu posso fazer algumas perguntas, que vai falar sobre a melancolia no espaço urbano, que você chamou de melancolia e desigualdade, é isso? Desigualdade urbana. Desigualdade urbana. Pois é, eu queria dizer que foi um grande desafio a hora que a Maria Rita me convidou, porque eu falei, olha,
o meu objeto é muito concreto, é o ambiente construído, é cidade, e a subjetividade não é o meu forte. Mas ela falou, não, mas é exatamente o que você tem falado, é o que você tem escrito. Não é? Então, vamos combinar aqui que a subjetividade vai ficar por conta dela. Mas a melancolia também é social, né, Hermínia? É, sem dúvida. É o que acontece com enormes grupos sociais que vão perdendo seu espaço. Né? Desculpa, deixa eu só apresentar. Ela não vai fazer, eu fiquei esperando. Eu me inspirei nesse livro da Hermínia, da editora Expressão Popular, para entender a crise urbana, que é o que ela vai falar, então não precisa apresentar o conteúdo. Mas eu recomendo, é muito bom. Esse livro é um livro feito para iniciantes, digamos assim, não é? Para entender o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Né? Eu queria falar de alguma coisa não tão localizada e um pouco mais geral. Localizada, sim, na sociedade brasileira, mas não num momento, que é o caso da crise urbana. Eu pego muito nos últimos 20 anos. Não é? Eu acho que nós podemos localizar um mal-estar, uma melancolia, existe um esforço muito grande que a nossa sociedade faz para esconder a dimensão da desigualdade urbana. Eu queria trazer aqui alguns dados sobre a desigualdade. E queria também trazer dados sobre o impacto dessa desigualdade na saúde, de um modo geral, que atinge a todos. A poluição do ar, por exemplo, é democrática, não é? E também no meio ambiente. E, finalmente, eu queria conversar um pouco sobre o papel da lei, o papel extremamente contraditório da lei diante dessa realidade tão desigual. Por quê? Porque eu vou falar de uma parte da cidade que é ilegal. E é ilegal, compulsoriamente ilegal. É uma parte da cidade pobre que não consegue entrar na legalidade. Por quê? Porque ela não faz parte do mercado. Essa parte da cidade, esses trabalhadores, a maior parte deles informais, não tem condições de comprar uma moradia no mercado formal e também não tem acesso à política pública de habitação. Até porque essa parte da cidade chega a ser a maior parte em determinados municípios do Brasil, especialmente nas franjas metropolitanas. Então, nós não estamos falando de exceção, nós estamos falando de regra. Isso é que eu considero mais difícil de assimilar. Como é escandaloso, né? Escandaloso. Como é que uma sociedade consegue conviver? Como é que os operadores do direito, para não dizer urbanistas, que é a minha profissão, né, conseguem conviver com uma realidade que está fora da regra? E está fora da regra e, muitas vezes, é acusada por estar fora da lei. Não é? Vamos ver se eu consigo deixar isso mais claro. Não é? As cidades brasileiras, elas estão entre as mais desiguais, não do mundo, da América Latina, que já está numa parte deprimida socialmente do mundo. Não é? Isso não quer dizer que as nossas cidades sejam pobres, ou que o Brasil seja pobre. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Isso quer dizer que sociedades como a Argentina, a chilena, a própria Bolívia são menos desiguais. A Bolívia pode ser mais pobre, mas é menos desigual.
Isso quer dizer que o Brasil é profundamente desigual. A gente pode comparar as metrópoles brasileiras a metrópoles da Colômbia, por exemplo. Não é? Não vou cansar vocês aqui com as listas de desigualdade urbana. Mas é importante também dizer que, nos últimos anos, todo mundo sabe disso, a desigualdade social no Brasil diminuiu. O índice Gini, por exemplo, melhorou. Não é? O Brasil era uma das... há uns 15 anos atrás, uma das 5 piores distribuições de renda no mundo, hoje deve estar na 15ª colocação. Não é? Então, houve uma melhora, a partir, principalmente, de aumentos dos salários mínimos acima da inflação, mas outra declaração importante que eu queria fazer é que a igualdade urbana ela não depende apenas da distribuição de renda. Distribuição de renda não basta para a gente ter cidades mais igualitárias. Talvez a gente pudesse dizer que seria fundamental distribuição de cidade, e não só de renda. Não é? As nossas metrópoles elas são vistas como estressantes, violentas, desagradáveis, mas essas condições são muito desiguais. Essas condições são vividas de forma muito desigual. Não é? Como eu estava dizendo, eu vou mostrar no mapa, então, em alguns municípios da periferia metropolitana, nós podemos ter 80% da metrópole, dos domicílios ilegais. Não é? E eu acho, Maria Rita, mas acho que é você que vai, então, desenvolver aí o raciocínio, né, que nós temos uma máquina de produzir alienação. Porque, gente, se é concreta essa desigualdade, se ela está no espaço, se ela está nos mapas, por que ela é ignorada? E ela não é ignorada apenas pela população de baixa escolaridade, não. Ela é ignorada dentro da própria universidade. Ela é ignorada, por exemplo, eu costumo muito lembrar que no sul da metrópole paulistana nós temos, entre aquelas represas que vocês estão vendo lá, Guarapiranga e Billings, uma mata de uma das maiores biodiversidades do mundo. Nós temos onça parda ali. Já é Mata Atlântica ali? Já é Mata Atlântica. Não é? É uma área que está sendo ocupada pela população pobre com loteamentos ilegais. Eu acompanho há 40 anos. É um sofrimento você acompanhar isso. Não é? É uma área produtora de água. Então, é fundamental que ela esteja protegida. Mas a população pobre não tem onde morar. E ela avança sobre essas áreas. Por que ela avança sobre as áreas de proteção ambiental? Porque essas áreas não interessam para o mercado imobiliário. E são as áreas que sobram para a população pobre se instalar. Então, há um mercado efervescente de loteamentos ilegais na área. Não é? Essa área ela tem, então, ainda ela tem, e a Prefeitura de São Paulo está tentando fazer um trabalho, o novo plano diretor aprovou como zona rural, e a Prefeitura de São Paulo está tentando fazer um trabalho de manter a agricultura orgânica nessas áreas e turismo gastronômico para tentar preservar as áreas da ocupação predatória, que é fundamental. Mas quantos jovens, eu já pude fazer muito essa pergunta durante a minha vida, quantos jovens sabem que nós temos cachoeiras, uma biodiversidade enorme de fauna e de flora a 40 quilômetros do centro de São Paulo? Não.
Quantos professores universitários sabem disso? Poucos. Então, isso aqui não é uma crítica, gente, pessoal a ninguém. Isto aqui é uma constatação de que a gente vive uma realidade que não é a nossa e não vive a nossa realidade. Existe uma máquina que nos aliena em relação à nossa própria realidade. Não é? Vocês estão vendo ali, então, o que é. Eu mesma só sei essas coisas porque você fala, né? Senão eu não saberia. Nem dá para você saber. Como é que você poderia saber? Uhum. Então, isso aqui isso não pode ser levado como crítica pessoal. Isso aqui é uma constatação triste, né, de uma situação de distanciamento em relação ao que é a realidade e o que é também a representação científica. A gente vive uma representação ideológica, a gente vive uma ficção. Agora, olhem esse mapa, como ele é interessante. É um mapa da região metropolitana de São Paulo, é um mapa da Implaza, feito com dados do IBGE e que me foi dado pelo pessoal da Prefeitura de São Paulo, muitos dos quais meus ex-alunos de pós-graduação, gente muito competente. Então, vocês estão vendo ali no centro do município de São Paulo, o que está em roxo, a concentração de empregos. Olha que interessante. Concentração de empregos na região metropolitana. 70% do emprego da região metropolitana de São Paulo fica praticamente no centro do município de São Paulo. Agora, o próximo mapa vai mostrar para vocês o que nós podemos, o SEAD classifica como populações vulneráveis. Olhem a coroa envolvendo o município de São Paulo. É uma população, os indicadores são de renda, evidentemente, escolaridade, violência. A gente se queixa ali na cidade dos condomínios sobre a violência e não tem ideia do que é a violência nesses bairros, não é? Onde a violência, aliás, escolhe o jovem negro como principal protagonista. Não é? Então, nós temos aí, por exemplo, um dado interessante. 30%, mais de 30% das famílias da região metropolitana de São Paulo são chefiadas por mulheres. Grande parte dessas mulheres são empregadas domésticas, que deixam seus filhos nesses bairros, que não tem nada. São bairros, mas não é que não tem infraestrutura, nem serviços, nem equipamento. Não tem especialmente mobilidade, não tem transporte. Esse é o dado mais grave, não é? Que afeta a condição de vida. E aí eu fiquei sabendo, desculpe, tem uma pesquisa do Instituto de Epidemiologia e Transtorno Mental, me desculpem, do Hospital das Clínicas, acho que eu não estou citando exatamente o nome do instituto corretamente, que fez uma pesquisa e fez uma relação. Ultimamente, eu ando falando muito para a área de saúde. Eles estão percebendo a relação entre condição urbana e urbanística de vida e saúde. E esse instituto fez particularmente sobre saúde mental. Então, depressão, ansiedade mórbida e comportamento impulsivo, que esse instituto liga com a condição de vida e com principalmente com a mobilidade, as condições de mobilidade na cidade, né? Bom, então esse mapa ele está me levando para falar um pouco do meu tema aqui, o primeiro tema de caráter urbanístico que eu considero importante aprofundar. Localização na cidade tem preço. Mora bem quem pode pagar. Eu não estou me referindo à unidade familiar. Eu estou me referindo ao local na cidade, não é? Eu tenho feito um exercício
com os meus alunos, mas menos com alunos que já têm, os alunos da área de planejamento urbano e urbanismo e arquitetura já têm essa sensibilidade, esse conhecimento, não é? Outro dia eu fui falar para moradores de rua lá em Aparecida do Norte, convidada pela Igreja Católica, e eu faço um exercício que é bem interessante. Isso aqui é uma casinha, ou melhor, uma casa. Uma casa de classe média, com 2 banheiros, 3 quartos, sala, cozinha. Ela está localizada ali no meio da Mancha Púrpura. Quanto ela custa? Menos de 1 milhão, com certeza, não. Certo? Ela está localizada ali no extremo da Zona Leste, Itaquaquecetuba, ou ela está localizada aqui na Zona Norte, que é Franco da Rocha, periferia de Franco da Rocha. Quanto ela custa? 100 mil. 10 vezes menos. A mesma casa. A mesma. Vocês podem não. Vocês falam, não, mas eu quero pôr um piso aqui de. Pode pôr. Louça que você quiser. Sanitária, o que você quiser. É a mesma. Este é o negócio da cidade, gente. É o preço de localização. É a renda imobiliária. E esse preço muda conforme se faz investimento público e privado. É uma guerra. A apropriação da renda e das localizações na cidade envolve uma guerra surda. Para alguns, a cidade é um meio de vida. É um local de sobrevivência. Para outros, ela é o grande negócio. Eu costumo lembrar muito, eu que trabalhei no governo Erundina, o orçamento do município era discutido no dia 31 de dezembro de madrugada. A gente estava comemorando, os pobres mortais comemoravam a passagem do ano, mas os lobbies estavam atuando na Câmara Municipal de São Paulo para tentar levar recurso para onde interessa, porque muda o preço da terra. Isso explica todo o processo de expulsão da população pobre para as periferias. Isso explica todo o processo dos mega-eventos, Copa e Olimpíadas. No Rio de Janeiro, nós tivemos um trabalho de um estudante de arquitetura, o Faulhaber, desculpem. Ele fez um mapa mostrando que mais de 40 mil pessoas foram deslocadas dos clusters olímpicos, moradores de favelas do Rio de Janeiro. Espaços importantes, né, onde iria haver obras para as Olimpíadas. O que eu acho mais escandaloso, eu estava falando para a Maria Rita hoje, é fazer um metrô da Barra ao centro do Rio de Janeiro, ou um VLT do aeroporto ao centro do Rio de Janeiro, aqui para nós. Caríssimo. Gente. Caríssimo. Quando o sacrifício das pessoas para se locomover todos os dias e chegar ao trabalho, parece que não sensibiliza. Não é? Fala um pouco da expulsão do Porto Maravilha, que é cartão postal novo do Rio de Janeiro. Quanta gente foi expulsa dali, sabe-se lá para onde? Pois é. As pessoas foram expulsas para a periferia do Rio, para a Baixada, principalmente. E a região portuária era uma região central, muito boa para quem trabalhava ali. Muito boa, e já tinha um mix de renda, ainda tem. Já tinha infraestrutura de transporte, né? Agora, esse processo de gentrificação e de expulsão, ele aconteceu em todas as cidades onde a Olimpíada teve lugar. Todas. É a cidade do espetáculo, todas. Eu
eu percebi isso, eu pude acompanhar na África do Sul, em Londres, em Pequim. A Grécia, que adquiriu uma dívida bárbara por causa... Você tem uma tsunami de capitais que tomam o país e mudam a lei, como nós estamos sabendo. Capitais, dinheiro, né? É, capitais, dinheiro, não é? Bom, essa é interessante perceber que as favelas, elas são admitidas nas áreas desvalorizadas. Se elas não fossem admitidas, o povo não teria onde morar. O povo não evapora depois da jornada de trabalho. Em algum lugar tem que morar. E, infelizmente, vai para cima das áreas de proteção ambiental. Não é? Então, essas áreas, eu chego à conclusão que a ocupação ilegal do solo ela é permitida. Ela não é permitida onde a área é valorizada. Aí é diferente. Ela vai ser ocupada por grandes empreendimentos. Exatamente. Onde ela é admitida. Né? Belém tem 50%. Belém, município central da região metropolitana. Tem 50%, isso a prefeitura mediu alguns anos atrás, de imóveis ilegais. É ocupação ilegal da terra. Mas vamos continuar aqui. Sobre a mobilidade. Eu quero falar um pouquinho. Né? Nós estamos, vejam bem, nós estamos aqui tratando de uma metrópole. Não é? E nós estamos vendo que não basta resolver os problemas dentro de um município. Então, o prefeito de São Paulo é muito cobrado pela mobilidade de gente que vem de fora do município, porque as pessoas não percebem que a questão não é municipal. São 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Hoje, nós temos essa expansão para macrometrópole. Se eu considerar que Campinas e a Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo, você já tem fluxos de gente, avenida, né? Exatamente, que trabalha, e você tem uma ocupação que já está conformando uma macrometrópole, é absolutamente irracional não considerar esses espaços como uma unidade administrativa. É absolutamente arcaico atribuir ao município a solução de problemas que são regionais, metropolitanos. É arcaico, não é? Nós tivemos, recentemente, o ano passado, a aprovação do Estatuto da Metrópole. Então, vocês estão vendo que a questão da mobilidade não pode ser resolvida no interior de um único município, no caso de metrópoles, aglomerados urbanos, nem enchente, porque a água ela desconhece, viu? Ela obedece a uma lei, que é a da gravidade. Ela não sabe quando ela está passando de um município para o outro. E muita enchente é gerada no município e as consequências se dão em outro. Não é? A questão da água, do esgoto, a questão da destino final do lixo, tudo isso não é questão mais municipal. Mas nós ainda convivemos com uma política paroquialista no que se refere ao desenvolvimento urbano. Não é? E aí você tem prefeitos de partidos que são rivais, não sim, vão cada um cooperar, atira para um lado. Não vão cooperar. Cada um atirando para um lado. Bom, mas, então, a mobilidade, nessa mancha que vocês estão vendo ali, tem gente que sai, então, lá do extremo leste para trabalhar lá no centro de São Paulo. Ela é, talvez, o nosso maior problema urbanístico hoje no Brasil. A NTP, Associação Nacional de Transporte Público, acessível pela internet, com muitos dados, mostra nas várias metrópoles e capitais brasileiras o tempo médio de viagem.
São Paulo, nessa metrópole, aí o nosso tempo médio de viagem é 2 horas e 42 minutos. As pessoas estão passando uma parte da vida nos transportes. A gente pode dizer que existe uma certa democratização, porque quem está dentro de um Mercedes também passa uma parte, mas menos, muito menos, se a gente olhar o tempo de viagem. Só quem anda de helicóptero está se salvando dessa tragédia, né? Mas, então, essas características da mobilidade, que tem o automóvel como matriz do sistema, o que é uma tragédia, porque você imaginar uma das maiores cidades do mundo admitir que o automóvel é a matriz central. Por que eu estou dizendo isso? De um carro, né? Exatamente. E, inclusive, não é apenas o incentivo ao automóvel, mas as obras rodoviárias, não é? É um governo atrás do outro, são municípios, governos estaduais, governo federal. É esse incentivo ao rodoviarismo, não é? Que vai nos levar a lado nenhum, do ponto de vista, não só por causa desses congestionamentos monstro, né, mas por causa da poluição do ar. O professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, ele tem dados aterradores sobre a poluição do ar. Ele mostrou que São Paulo já sofreu. Eu estou falando muito de São Paulo, mas tudo que eu estou falando se aplica atualmente até às cidades de porte médio, que estão crescendo mais do que as metrópoles há 20 anos no Brasil. Como aqui, como Campinas. Exata. Bom, Campinas já é metrópole. Por exemplo, Campinas já estou considerando que já está no primeiro escalão aí dos problemas que eu estou me referindo. Não é? Mas a poluição do ar, na cidade de São Paulo, já diminuiu a expectativa de vida masculina, para você ter uma ideia. Nos dias de mais poluição, nós temos mais incidência de ataques do coração. Desculpem dar essas notícias todas, mas nós estamos falando de melancolia. De melancolia. E melancolia nesse sentido de que cada cidadão pensa que não pode mexer nisso, né? Melancolia no sentido da impotência da pessoa. Eu acho que a melancolia principal é essa, é você olhar para... Quando, por exemplo, o prefeito de São Paulo diminuiu a velocidade das marginais e, com isso, diminuiu o número de mortes, é impossível. As pessoas elas brigaram para ter que andar mais devagar no automóvel. Elas têm raiva. O trânsito flui melhor. Flui melhor. E elas têm raiva de não poder Agora, acelerar. você imagina pedir para o sujeito deixar o carro em casa, não é? Para tentar melhorar ou andar de bicicleta. Mas vamos lá. Eu quero apresentar agora assim, um gráfico do que então, é o ponto final da tragédia da mobilidade no Brasil. São dados da NTP. Vocês estão vendo aí o gráfico em azul, é o gráfico do número de mortes no trânsito por ano no Brasil. 2013, que é o último dado que eu tenho, aí foram mais de 42 mil mortes, que atinge principalmente os jovens. Aquele degrauzinho ali vai para 2013. O verde, né? E o de baixo? O de baixo é uma capital, eu não enxergo aqui. São as capitais. Não. A linha amarela embaixo. Eu não estou enxergando. Tem a linha de cima é a verde, a linha de baixo é uma amarela. É uma vermelha, não é isso? Desculpe. É que tem uma... Pensei que fosse só eu aqui. Laranja. São as capitais, não são? Quem é que está enxergando bem? São as capitais. São as capitais. Você vê que é interessante, quando você vai ver o mapa da... Tem um mapa da violência que é a morte em moto, não é? Que é uma mortandade. Aí você vai lá, Rondônia, é onde mais se morre, não é? Tem áreas... As capitais mais importantes, elas já estão tomando algumas medidas, não é? Sobre a mortandade no trânsito. Bom, e, finalmente,
o veículo particular é um dos maiores impactantes do aquecimento global por causa do petróleo. Então, a gente se pergunta, bom, mas por que mesmo que o carro é prioridade? Por que as obras, viadutos, pontes, túneis, não é? Que todo mundo gosta tanto de fazer, ponte estaiada, não é? Uhum. Por que, afinal, que isso é prioridade? Porque é prioridade para a indústria. Ela tem que vender. Claro, todo mundo fala, não, mas tem que dar um emprego. Não, sabe, Mas podia mudar o investimento. Exatamente. Dar outros empregos. Não é? Tentar pensar em outro tipo de produção para essa indústria que não seja isso. Não é isso? Bom, mas vamos em frente. Essa condição da vida periférica que torna o transporte uma maldição, não é? Para trabalhar, para ir no hospital, para ir numa escola de nível médio, eu preciso passar por isso. Eu, uma vez, dei um curso para jovens da periferia do Rio de Janeiro e, finalmente, eu entendi por que os jovens estavam lutando tanto por melhores transportes e, principalmente, pela tarifa zero, né? Pelo passe livre. Né? Eles dizem o seguinte, olha, no centro do Rio existe muito show, espetáculos, cinema gratuito, mas o ônibus, é caro chegar lá. Além de ser caro, ele para meia-noite. Então, nós não conseguimos voltar para os nossos bairros. E aí eu entendi também a frase do Milton Santos, que eu li uma vez, que era o exílio na periferia. Eu entendi. Os jovens e as mulheres, muitas vezes, exilados na periferia, saem para trabalhar, porque são obrigados a saírem. Mas tem que voltar e dentro tem que do horário voltar comercial. E ficar lá, não é? Numa localização que você sabe quais são as deficiências, por exemplo, de centros, biblioteca, centro esportivo, bons centros culturais, etc. Né? Mas vamos falar um pouco agora do outro lado dessa dualidade moradia-mobilidade. Né? Vamos falar da moradia. Né? Isso aí é a Rocinha, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Né? A Rocinha é visível, todo mundo vê a Rocinha porque ela fica... Ela nasceu atrás do morro, meio invisível. Mas ela cresceu tanto que ela ficou visível e tem uma vista muito bonita do mar. Tal, né? Ela está num local onde o preço do metro quadrado é bastante alto, por isso que ela é visível. Muita gente acha que o Rio de Janeiro é muito permeado, muito mix de favela, porque não sabe qual é o número de favelas no Rio de Janeiro e onde é que elas estão localizadas. Né? Mas é por isso que eu digo que eles são segregados, ilegais e invisíveis. Agora, depois que o governo federal obrigou os municípios a fazerem mapas contendo as favelas e os loteamentos ilegais, o que a gente chama de urbanização precária, nós vamos, nos próximos anos, ter clareza do que existe de moradia precária nos nossos municípios. Mas, até pouco tempo, eu entrei numa querela com o prefeito de uma cidade de porte médio aqui do estado de São Paulo, que dizia que não tinha favela no município dele, porque o IBGE não dizia que tinha favela. E eu falava, mas você está negando o que é visível. É só você andar. Se você conhece o seu município, você anda, você vai ver que tem favela. Então, os números das favelas, dos loteamentos, até pouco tempo eram desconhecidos, porque não interessa conhecer.
porque é difícil conhecer também, não é? O IBGE ele é um instituto muito confiável e muito rigoroso naquilo que ele levanta. Nós podemos confiar, é um dos melhores levantamentos do mundo. Mas, quando se trata disso aí que vocês estão vendo, é muito difícil fazer o levantamento rigoroso, porque o pesquisador chega em qualquer dessas casas e fala: a sua casa é própria? A pessoa fala: eu comprei. Mas ela não tem escritura, não é? E, no Brasil, quem não tem escritura não tem propriedade da casa, formalmente não tem. Então, isso dá uma deformação nos levantamentos. Nas nossas periferias, ou em favelas extremamente adensadas como essa, nós temos problemas muito graves de doença respiratória. Nós temos muitos cômodos, é fácil perceber aí pela imagem, que não tem ventilação nem insolação. São insalubres. E, para as crianças e idosos, é fatal. Não é? Essa favela ela tem densidade populacional de bairros verticalizados, mas numa condição quase horizontalizada. Não é? Vamos passar o seguinte. Essa é uma outra. Não é exatamente uma favela, isso provavelmente é um loteamento ilegal, que a gente chama de loteamento clandestino, e as pessoas vão vendendo pequenas parcelas e vão construindo para a família, a filha que casa. Esses bairros, eles são... Onde, Hermínia? Essa é o Rio, né? Pois é, você sabe que eu não estou lembrada de onde é esse... Poderia ser, gente, Salvador, poderia ser Recife, mas pode ser outras capitais. Eu infelizmente, não estou lembrada de onde é essa fotografia. Não é? Mas que existe, né? Tá aí. Não, isso é regra. Isso não é uma fotografia de exceção absolutamente. Né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção no slide anterior é a dificuldade de você combater a proliferação de mosquitos. Não é? Nós tivemos uma ação dos nossos governos nos 3 níveis que foi forte e importante para acabar com focos de proliferação de mosquitos. Mas essa ação foi feita no interior das casas. E nós vamos ver que nem sempre é possível você controlar todas as lajes de todas as casas e também o exterior das casas. Então, uma das... eu comentei aqui que o setor de saúde está começando a chegar à conclusão, não só em relação à saúde mental, mas às epidemias, que esse processo de urbanização tem impactado muito as condições de saúde. Não é? E também impactado, vamos em frente, como eu disse a vocês, são moradias, isso é um evidente loteamento clandestino na zona norte do município de São Paulo, e são casas autoconstruídas, eles constroem nos fins de semana, com o dinheiro do 13º salário, com economias que vão sendo feitas durante cada dia, cada mês, não é? Sem lei. Não tem lei. Nem para a ocupação do solo e nem para a construção da casa. E tem muito acidente de casa que cai? Não? Estranhamente, não tem muito. As pessoas sabem, né? São pedreiros na casa dos outros. Né? Olha,
os trabalhadores da periferia todos têm um amigo pedreiro, eles mesmos alguma Sabem construir experiência de construção. Então, nós temos esses bairros sendo construídos ao longo de muitos anos e numa relação clientelista com os poderes públicos, as câmaras municipais, os bairros vão recebendo, antes de mais nada, asfalto, não é? E outros benefícios, não é? Água, iluminação pública, não é? Escola, sem dúvida nenhuma, é um equipamento que chega bastante rapidamente, não é? Mas o problema de drenagem, de lixo, é alguma coisa que demora muito mais para chegar, não é? Vamos ver o... Tá. Aí eu queria, não sei como é que a gente está de tempo, que você pudesse daqui a pouco falar um pouquinho, assim, claro que não é a sua pesquisa, mas como uma impressão sua, para pensar na coisa da melancolia, o que é viver nesses lugares? Porque é claro que você está, como arquiteto urbanista, está pensando em termos da ocupação do solo, etc. Mas o que é a experiência da vida aí? Se você tem alguma coisa para nos dizer, Tá. né? Você falou da coisa dos jovens que queriam ir para o centro para ter uma vida, para ter lazer, etc., mas não tem como voltar, etc. O que mais que você poderia nos dizer do como é que se sentem as pessoas, né? Olha, até um certo... Eu militei muito nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica na década de 70, em muitos desses bairros, não é? E era uma coisa que eu espantava, porque na universidade, esses bairros, principalmente em área de proteção dos mananciais, eles eram verdes. O mapa era-se uma mata. Por quê? Porque a lei dizia que não podia ocupar. Então, no mapa, o bairro estava desocupado. No mapa. Não é? E, na realidade, a gente via aquilo ser ocupado. E era angustiante, porque a população que está ocupando, ela é vítima, mas ela é, ao mesmo tempo, culpada. Agressora. Não é? Agressora. Não é? E quando você discute isso com a população, é uma coisa tão constrangedora, tão difícil. A pessoa já está vivendo de uma forma precária e ela saber que ela está violando a lei é uma situação extremamente constrangedora. Você imagina o que é isso? É difícil eu estabelecer uma casinha. Aliás, eu fiz um filme na década de 70 que está no meu site. Ele está descolorido, porque naquele tempo a gente rodava em 16, era de a cor. Não é? Chama Loteamento Clandestino. 2 filmes eu fiz em 1975, no Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu apresentei um filme que chamava Fim de Semana, que era sobre essa população construindo as casas nos fins de semana. Uma mão de obra barato, porque não ganhava para comprar a casa no mercado. Né? Não é? Isso. Então, o Renato Tapajós que dirigiu esse filme, Fim de Semana. O outro filme é Loteamento Clandestino, que mostrava isso. E nessa época, eu vi essa população alegre. As crianças nas ruas, tinha esse lado... Você fala, de onde eles estão tirando essa esperança numa vida melhor, essa alegria, essa criançada jogando bola de gude na rua de terra, muito mais livre, talvez, do que muita criança em condomínio, né? Hoje, Hoje, quando eu vou para esses lugares como esse aqui, que isso é Baixada Santista, é uma ocupação dos canais lá de Cubatão, os canais são lindíssimos, gente. Tem pássaros que a gente vai procurar no como é que chama o nosso banhado? Pantanal. No Pantanal. E aqui você tem só que a população pobre, ela não tem onde... Ela vai ocupando. É uma condição péssima. A condição aí, Maria Rita, realmente é das piores.
o lixo vai para as águas. Quando não é? Davi Capistrano foi prefeito de Santos, ele Ele, drenou, ele eu sei que um dos meus fez, irmãos trabalhou fez. nisso. Como... Fez um trabalho, Ele- eu tive lá, é verdade. Ele começou a trabalhar para retirar essa população das palafitas. Olha, é importante dizer o seguinte, gente. Quando um vizinho agride o seu filho num lugar desse, não tem lei, não tem corte, não tem tribunal e, frequentemente, não tem polícia para resolver. A gente se queixa da violência, mas é um lugar onde não tem lei para nada. E as pessoas não estão aí porque querem. Eu não entendo como é que a elite brasileira é tão insensível à classe média brasileira com essa questão. As pessoas, elas não ocupam terra porque elas querem confrontar a lei. Elas não têm onde morar. E eu fico perplexa de ver despejos violentos. E eu vou falar sobre isso. Porque a nossa legislação protege muito mais o ocupante do que o proprietário. A legislação? É. Não sabia. Eu vou falar. Os despejos são tão violentos que eu achei que... Eu vou falar sobre isso. Tá. Eu tenho que Não, controlar o Brasil, então pula para essa parte o Brasil que é não importante, é para principiantes. Não é? O Brasil não é um país para principiantes. É muita contradição. Não fala disso. Eu tenho Vamos medo lá. que acabe o tempo e essa parte fique Então, de vamos fora. falar disso. Queria saber disso. Só antes de tocar nisso, falar que, apesar dessa realidade, nós temos legislação muito detalhada para uso e ocupação do solo. Mas não é cumprida. Não é? Planos diretores, lei de zoneamento, lei de parcelamento do solo, código de obras, lei de proteção à paisagem. Por exemplo, mangue tem lei federal, em geral, estadual e municipal protegendo. Mangue é incubador da vida marinha, é uma área fundamental. Vamos falar, então, do nosso arcabouço legal. Eu sempre falo que o judiciário brasileiro desconhece a legislação urbanística. Eu queria tanto... duas vezes eu dei aula para a escola de magistratura, uma vez em São Paulo, uma vez no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo eu pude perguntar por que os juízes desconhecem a legislação urbanística e da propriedade urbana. E uma vez eu ouvi uma resposta que finalmente me satisfez em parte, porque as faculdades de direito não têm curso obrigatório de legislação urbana. Mas está na Constituição Federal, e a Constituição Federal, eu imagino que todo mundo deveria conhecer bem, os operadores do direito. Veja, quando, na luta contra a ditadura, nós retomamos a proposta de reforma urbana no Brasil, a gente pensou que a gente precisava de um novo arcabouço legal. Que o nosso problema, nós tínhamos essa desorganização no uso, na ocupação do solo no Brasil, porque faltava uma legislação que todo mundo reconhecesse, uma legislação federal. Então, nós lutamos durante muitos anos e conquistamos a Constituição de 88, que hoje estão dizendo que não cabe no orçamento federal. Não é? Conquistamos o Estatuto da Cidade, famoso no mundo inteiro. Eu fui dar consultoria até na Índia e na África do Sul sobre o Estatuto da Cidade. Todo mundo admira. Mas eu sou muito honesta, eu sempre falo, no meu país não se aplica. O Estatuto da Cidade é de 2001, e a Constituição é de 88. Não é? O Estatuto da Cidade, ele regulamenta
dois artigos da Constituição que diz respeito à política urbana, o 182 e 183. A Constituição brasileira, até por uma emenda, que é a mesma que instituiu o SUS, ela reconhece o direito à moradia. É um direito absoluto. O direito à propriedade na Constituição brasileira, ele está subordinado à função social da propriedade, ele não é absoluto. Esses artigos, eles falam direito, a função social da propriedade e a função social da cidade. Então, não é o direito de um que pode atravancar, como acontece muito no Brasil, o correto desenvolvimento urbano, ou jogar para as periferias grande parte da população que não consegue comprar terra urbana ou imóvel na cidade. No nosso país, a aplicação da lei se aplica como se o direito de propriedade fosse absoluto. Não interessa se você não tem onde morar. Não interessa se você está nesse terreno 8 anos, como aconteceu em São José dos Campos. No Pinheirinho. 1.500 famílias. 1.500 famílias. Não interessa se o proprietário ignorou aquele terreno durante 8 anos, que foi ocupado. O edifício Prestes Maia, em São Paulo, também. Exatamente. Uma gestão linda. E um proprietário devedor de milhões da prefeitura. Uhum. Agora, não é a única lei avançada que nós temos, o Estatuto da Cidade, que regulamenta a função social da propriedade. Nós temos uma lei de mobilidade urbana, lei federal, que é acho que de 2011 ou 12, que é também avançadíssima. É muito interessante, porque ela coloca o pedestre e o ciclista como prioridade. Depois vem o transporte coletivo. Depois vem o transporte de carga. Depois vem o automóvel. E o que essa lei ela é aplicada de ponta cabeça. Não é? Pois o prefeito de São Paulo foi questionado por fechar a Paulista para... Ele foi questionado pelo Ministério Público. Foi até proibido, no primeiro momento proibiram, depois reverteu. Foi. De fechar a Paulista. Não podia fechar a Paulista para automóveis. Ou abrir para pedestre no domingo. E aí, não, mas é lei federal, seu promotor. E eu não sei, alguém aqui é de São Paulo, costuma ir a São Paulo? A Paulista, no domingo, virou um espaço urbano. No começo, pouca gente. Agora, domingo passado eu fui. Virou um espaço urbano de uma riqueza. Tem um músico de rua a cada 50 metros. Tem um monte de gente andando de bicicleta, tem gente com cachorro, tem gente com criança que pode correr. Pode correr, porque para atravessar as faixas de bike tem umas pessoas com bandeirinha para não ter perigo das bicicletas atropelarem. Uns funcionários da prefeitura abrindo e fechando a passagem de pedestre. Quer dizer, virou um lugar alegríssimo. Que São Paulo, a Praia de Paulista agora é ali, né? É. Praia de Paulista, quem quiser. Mas deixa eu falar de outra lei. A gente tem que falar um pouquinho do que você relaciona com a melancolia, com o sentimento de fatalismo. Né? Porque eu acho que você está falando o tempo todo disso. Né? Esse sentimento de fatalismo. Você que vai ficar com essa parte. Não, mas fatalismo você entende. Não. É porque eu quero deixar um tempo para o debate também. O que eu acho triste aqui nisso tudo, lei de resíduos sólidos. Nós temos uma lei federal. Vocês, quando saem da cidade, vocês perceberam o que tem de lixo nos arredores, né, das cidades. E nós temos aí uma lei de resíduos sólidos que é muito... E algumas das fotos aqui, por favor, vamos dar uma olhadinha, mostra o que é... Para que córrego, né, gente? Córrego só serve para atrapalhar, não é? É para jogar o lixo. E joga o lixo dentro, ou ocupa as margens, que é a área de proteção permanente também protegida por lei, né? Vamos em frente. Isso aí é a Baía da Guanabara, viu, pessoal?
Vocês devem ter ouvido falar que eles tentaram despoluir, mas os alemães estão com muito medo de cair dentro d'água lá nas provas das Olimpíadas. Não é? Esse problema aqui é um problema que está absolutamente relacionado com a ocupação das periferias ilegais e com a falta de acesso da coleta de lixo nessas áreas. Claro, jogam tudo na água. Não é? Bom, então, nós temos uma legislação, como vocês estão vendo, a lei de saneamento, a lei de consórcios públicos, quer dizer, não é por falta de lei que nós temos essa situação. Não é por falta de planos e não é por falta de conhecimento técnico. Nós, durante um curto período, tivemos uma política urbana muito virtuosa no Brasil. Os corredores de ônibus, que Bogotá ficou famosa no mundo com o Transmilênio, eles foram lançados no Brasil. Na prefeitura da Erundina? Ou não? Foram Curitiba primeiro, depois a prefeitura da Erundina trouxe. Não é? Que mais? A urbanização de favela, Luiz Paulo Conde, no Rio. O Conde, no Rio de Janeiro, com Favela Bairro, transformar, e tudo isso que vocês viram, é possível transformar em bairro saudável. Nós já fizemos isso, num período que foi interrompido. O orçamento participativo que o Banco Mundial, a Prefeitura de Nova York tenta replicar, o Banco Mundial tenta replicar. O Brasil ficou famoso por isso. E a nossa trajetória nessa linha foi interrompida. Eu vou terminar porque... por causa do debate. Estou sentindo aqui... Porque depois você vai falar mais, que vão te perguntar um monte de coisa, então você vai continuar. O que eu quero, então, concluir... Às vezes eu fico me sentindo assim... uma chata. Só traz uma notícia. Não é só isso. Ela repete sempre as mesmas coisas. Tem muita coisa que eu falo na internet. E eu falo sempre as mesmas coisas. Olha, a cidade ela precisa ser tomada na sua concretude, na sua realidade, na sua cientificidade, na representação. Ela é desigual. A questão da terra, não é? A questão do desconhecimento do judiciário e do Ministério Público em relação à legislação que é tão avançada, essa contradição entre planos avançados, leis avançadas e uma realidade arcaica. Arcaica. E, às vezes, eu me sinto chata. Mas eu devo dizer que acho que eu tenho que continuar, que eu vou fazer. Muito obrigada. Obrigado. Maria Rita, obrigado, professora Maricato, por trazer essas reflexões críticas sobre o urbanismo e refletir um pouco sobre como são as nossas cidades. A palestra foi realmente apaixonante, né? Agora, então, é com vocês. Ai, que bom você falar. Levantem a mão se vocês querem intervir. Pensem numa pergunta objetiva, por favor. Vocês serão atendidos. Procurem as nossas atendentes. Mas vamos iniciar com a pergunta da internet. Mas já tem um aqui, viu? Depois. Oi, boa noite. Aqui. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site do Instituto CPFL, onde os internautas podem assistir online e participar do chat. Chegou uma pergunta pedindo para que a senhora falasse um pouco sobre a arquitetura da desigualdade, que planeja condomínios, espaços e residências com entradas exclusivas, áreas VIPs, quarto de empregada, elevador de serviço, elevador social, que foi uma tendência. Eu queria saber se a senhora, como arquiteta, vê que essa tendência ainda continua, se isso já tem mudado, se, enfim, qual é essa relação do que a pessoa chama de arquitetura da desigualdade. Então, deixa eu só acrescentar uma pergunta, Hermínia.
Acabou. Não pode mais elevador de serviço social, né? Por lei. Nós estamos sempre falando da diferença entre a lei e a prática, mas por lei não pode mais, né? Já que ele falou isso. Eu não tenho conhecimento se Faz é tempo. uma... O Brizola começou no Rio e depois não pode mais. Que eu saiba, não pode mais. Mas, desculpa, eu só queria acrescentar isso, porque a desigualdade continua, mas... Não, olha, gente, para mas ter só uma pra você ideia saber, da tá? desigualdade, a regulamentação do emprego doméstico foi feita no ano passado, Nossa, não foi isso? pouquíssimo tempo. Não, foi feita 2 anos em atrás. 2010, porque eu lembro que eu estava escrevendo no Estadão e foi um dos artigos que me demitiu do Estadão. Foi isso mesmo. Foi um dos, mas foi 2010, então. É o resquício da escravidão. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente vai procurar a raiz, leiam lá Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. Os escravos foram libertados, entre aspas, não foram. Não é? Porque é isso aí, a arquitetura ela mostra isso no armário de empregada, né? Que não pode chamar de quarto. Isso a lei proíbe. Não pode chamar de quarto um armário. Então, chama de armário, mas é o quarto da empregada. Não é? É uma condição que eu acho que... Eu tenho gostado muito do cinema brasileiro. Há algum tempo ele vem mostrando a condição urbana das periferias no Brasil. Não é? E agora, A Que Horas Ela Volta, antes desse teve um filme Casa Grande, muito bom, que mostra essa condição da empregada ser uma serva. Aliás, outro dia me mandaram por internet um condomínio que, no texto que mandou para os condôminos, escreveu serviçais. Nossos serviçais. Quer dizer, essa classe média, vocês vão me perdoar, eu vou usar aqui uma expressão paneleira, que bate panela, ela é impressionante, estúpida e ignorante, porque essas relações não vão nos levar a bom termo, isso é óbvio. O Brasil está explodindo para ser moderno. Não é? Bom, mas vamos falar um pouco da arquitetura da desigualdade. Ela não está, infelizmente, diminuindo, ao contrário. E mais do que... Houve um ciclo que discutiu condomínios aqui, né, no Café Filosófico. Mais do que os condomínios de edifícios, são os loteamentos fechados que eu considero uma excrescência. E já que nós estamos falando em contradição, eu vou falar aqui, eu já vim trabalhar aqui em Campinas com a professora Laura Machado de Melo Bueno, que é a minha amiga, professora da PUC, outros professores, que estavam fazendo um debate sobre os loteamentos fechados aqui no entorno de Campinas. Em primeiro lugar, loteamento fechado é ilegal. Eu desafio qualquer juiz, qualquer autoridade a me mostrar que loteamento fechado é legal. O loteamento é regido pela Lei 6766 de 1979 e o parcelamento do solo não admite muros. Mas aqui em Campinas, até bairro construído já conseguiram murar. Eu não sei como é que anda atualmente. Mas a gente passou por alguns ao vir para cá. Né? Bom, então, é disso que nós estamos tratando. É uma sociedade onde a desigualdade, a aversão aos trabalhadores é tão grande que ela precisa se murar. Só que ela precisa que o trabalhador entre lá dentro. E eu conheci uma dissertação de mestrado que trabalhava, pasmem, as patologias dentro dos loteamentos fechados. Porque é óbvio que você tem patologia numa adolescente, grupos de adolescentes que são mantidos entre muros. Não é? Eles estão presos, né? Exato. Não é? Então, eu lamento dizer que a arquitetura da desigualdade ela está se aprofundando. E a Hermínia tem uma ineficiência aí
porque eu não sou pesquisadora como você, mas eu já vi até notícias de jornal, pesquisas da Polícia Militar de São Paulo, de que residências protegidas por muro alto acontecem os piores crimes. Porque sim. na hora que o bandido consegue entrar, caso entre, não quer dizer que todo mundo vai ser assediado por bandido, nem tem tanto bandido quanto a gente tem medo, a classe média tem medo, mas quando entra, aí ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, o que ele vai fazer com aquela família. Quer dizer, quanto mais arejado, quanto mais a sua casa respira com a rua, mais protegido você está. E quanto mais tem gente andando na rua, quanto mais a rua é pública, em vez de não deixar ninguém passar, não sei o quê, mais seguro você está. Mas psicologicamente, você se cerca de muros. É a tese da Jane Jacobs, né, de 68, que Nossa, já é antiga. o que faz a segurança é o mix de uso e é o mix de uso que faz com que a rua seja segura e viva. Não são os muros. É ao contrário, é se voltar para a rua. Claro. E ela fala nos olhos da rua. É muito interessante isso. Não, São Paulo, pensando um bairro que eu só passo de vez em quando de carro, nem tenho nenhum amigo que mora lá, o Morumbi. É um bairro que daria medo de andar, porque as ruas são completamente desertas. E quem anda ali? A empregada doméstica que desce do ônibus e certamente não anda tranquila, né? Porque é muito, no mínimo é melancólico, para falar no nosso tema, uma rua deserta, né? É melancólico. É melancólico. Agora, vamos falar de uma coisa que não é melancólica e que está na contramão disso, que é a ocupação da rua que os jovens estão fazendo. Isso é muito interessante. Eu sou fã da geração dos jovens atuais. Eu acho que... Músicos de rua, né? Nasceu com algum vírus diferente, alguma coisa nova. Os jovens estão criando, inovando, e eles estão ocupando praças, estão ocupando ruas. A gente vê lugares como a Praça Roosevelt, em São Paulo, que era aquela coisa... cinzenta, feia. Não é? Está cheio de praças, tem um grupo, não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm aqui em Campinas, tem grupos que fazem arquitetura orgânica em praças. Escolhem um terreno e, como elas não é deles, não é privado, porque a praça é pública, então eles plantam e eu já fui a alguns para participar mesmo, porque a minha filha faz essas coisas. Vai lá, planta umas alfacinhas, planta umas sementinhas, e depois o que nascer não é de quem plantou. Quem mora perto da praça, quiser colher uma couve, quiser colher uma... Não sei se dura muito, eu não sei como é que é cuidar disso, se o mesmo grupo que... Mas aí são, já que a gente está falando de melancolia, eu acho que são dispositivos antidepressivos. Isso, A boa ocupação das ruas é um dispositivo antidepressivo. Não só para quem faz, mas para o entorno. Né? Lutar pelo coletivo é sempre antidepressivo, eu acho. Então, vamos deixar mais perguntas. Eu acho, porque essa frase aí... o rapaz que estava aqui levantou. Alô. Oi, boa noite. Meu nome é Rafael. Eu sou advogado com mestrado em engenharia urbana. Atualmente, eu sou presidente de um conselho gestor da APA de Campinas, que corresponde a 1/3 do território da cidade, que foi uma APA criada pelo prefeito assassinado de Campinas, o Toninho. O Toninho. E aí eu queria que a senhora, professora, colocasse um pouco a sua visão, já que a gente está falando de melancolia. Esse ano nós estamos é um ano que, semana que vem, começam as eleições, né, municipais. Qual que é a sua visão sobre a democracia, a participação na coisa pública? Porque, por exemplo, nós, nos conselhos, é um conselho que tem poder deliberativo, que deveria fazer a gestão de uma área de proteção ambiental importante. E, né, já que a gente está falando de urbanismo, o que encontra na administração pública são os muros que impedem a participação da sociedade civil, né? Nesse conselho, eu represento a sociedade civil, entidades ambientalistas. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião. De que maneira essa desilusão das pessoas com a democracia e com a coisa pública, de que maneira, como é que a senhora tem visto isso? E a segunda pergunta é qual a sua opinião sobre a tarifa zero? Bem concreto. Obrigado.
respondi agora. Então, olha, eu sou entusiasmada com a eleição municipal e eu acho que a gente tem que acordar rápido, nós temos só 8 semanas. Eu acho que as cidades, elas têm um papel muito importante em todos os aspectos da sociedade brasileira, na economia, na cultura. Eu penso que nós podemos retomar um projeto que ele findou muito rapidamente, que eu citei esse círculo virtuoso, esse período virtuoso da política urbana no Brasil, porque é no poder local que nós podemos fazer democracia direta. É no poder local que nós podemos fazer a defesa daquilo que está no nosso entorno. É no poder local que nós podemos fazer a defesa de certos valores éticos. É no poder local que nós podemos controlar a Câmara de Vereadores, o Executivo. Eu realmente penso que nós temos que fazer uma volta. Não é? Eu acho que nós tivemos um ciclo que nos levou a uma concentração, inclusive, dos municípios perderem um pouco a autonomia, a criatividade que nós tivemos durante os anos 80. Inclusive, uma das coisas que eu coloco nesse livro, que mais me fez refletir, é que essas políticas nós fizemos. Eu estou me lembrando, por exemplo, que o Brizola começou o CIEPS, que é um projeto do Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, que depois virou CELS em São Paulo, que é um equipamento fundamental que você põe num bairro pobre da cidade, que vai ter um teatro, vai ter piscina, tem equipamento para as crianças aprenderem a filmar. Está havendo uma recuperação dos céus na periferia de São Paulo com cinemas. Há um circuito de cinemas na periferia. Há uma efervescência na periferia cultural, em primeiro lugar. Não é? E que eu acho que a gente tem que jogar toda a força agora, especialmente que essa efervescência tem gênero e cor. Isso eu estou achando maravilhoso, porque há um esmagamento das mulheres e da população negra nas nossas periferias. Então, essa efervescência está trazendo à tona alguns gritos de libertação, e isso tudo se faz no poder local, gente. Então, sabe, eu acho que a mídia no Brasil ela tem um papel tão pernicioso. Primeiro, ela nos convenceu que nós somos uma droga, que só tem corrupto nesse país, e ela nos convenceu que nós não conseguimos fazer nada, nos convenceu que nós temos que deixar tudo nas mãos de alguns, não é? E não se discute a questão urbana, a questão local, a questão da participação direta que nós podemos fazer agora, dos conselhos, que são todos institucionais, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Moradia, esses conselhos, todos relacionados a áreas de proteção ambiental, como que você citou. Nós temos que recuperar esse espaço de cidadania, e a forma mais fácil de recuperar é perto de casa. Não adianta a gente ficar discutindo. Nós estamos com um congresso que eu acho lamentável. Quem não achava, no dia 17 de abril, deve ter dado uma olhada. Né? E eu acho que o que está na nossa mão agora fazer é mudar o destino do nosso município. E, a partir daí, aí sim nós vamos discutir um projeto para o Brasil. Eu sou das pessoas que acham que nós temos que discutir alguma coisa de médio e longo prazo para o Brasil.
e que não passa só por eleições. Tem que ser alguma coisa com raiz na sociedade civil, não é? Que a gente defenda uma proposta. O que está na nossa mão agora é fazer o quê? É uma super oportunidade, é fazer um bom governo para as nossas cidades, uma boa Câmara Municipal para as nossas cidades. Isso não é pouco, não. Isso é muita coisa. Sair da melancolia, né, gente? Sair do fatalismo. Saímos. Fatalismo que é a sensação, não adianta nada, olha só, nada muda. Melancolia e fatalismo. Está ali, né? Nós temos só 8 semanas, eles ainda estão nos distraindo. É verdade. Mas se a gente conseguir pegar algumas grandes... E olha, e tem candidato bom. Tem candidato bom até demais. São Paulo, por exemplo, nós temos... Eu estou dividida lá, 2 candidatos maravilhosos. No Rio tem 3. Então, aqui para nós é arregaçar as mangas, né? Porque eleição municipal é uma ótima chance da gente de sair desse buraco, sabe? Claro, não vai resolver. Eu acho que a situação nacional, o cenário nacional é grave. Eu acho gravíssimo o descumprimento de lei, mas, enfim, nós vamos ter que recomeçar, e é no poder local, a fazer mudanças. Mas eu também... Tem mais alguém? Tá. Ali do outro lado. Não, que tem... Ah, está de fazer. Ali do outro tem lado. mais pergunta. Porque senão fica muito tempo. Desculpe, porque depois, se der tempo, volta, que tem outras pessoas. Boa noite, professora Hermínia, Maria Rita. Meu nome é Bruna, eu sou advogada também. E tenho o prazer de ser orientanda da professora Laura Bueno, né, que foi mencionada. E eu, né, justamente por estar nessa discussão sobre a informalidade da cidade, eu fico pensando assim que a legislação urbanística ela é criada e serve àqueles que vivem na cidade formal. E a essência dessa cidade formal é a propriedade privada, né? A cidade dita informal, ela é normatizada também. Ela não é que ela não tem normatização. Ela tem para mim parece que ela tem um código oculto de normatização, e que a essência desse código é a sobrevivência, né? Para mim parece ser a propriedade privada, outra a sobrevivência. Então eu te pergunto se realmente a cidade informal, ela é informal, ou se ela está na lacuna dessa lei criada, essas legislações urbanísticas, que são permissivas e previsíveis com relação a essa cidade que também é criada. Essa é a minha pergunta. Muito boa. Olha, na verdade, o mercado formal é como é, altamente especulativo, porque o mercado informal ou a periferia é como é. Um não existe sem o outro, não é? O Chico de Oliveira e vários autores que trabalharam o desigual combinado, a modernização arcaica, né? Essa combinação do moderno com o atrasado, que o Brasil dá saltos para frente, sem resolver problemas. Deixando cada vez mais para trás. Deixando, né, para trás problemas urgentes, problemas fundamentais, não é? Então, essas coisas, você tem toda a razão, elas são interdependentes. Para mudar a periferia, nós temos que mudar esse mercado, porque é um mercado excludente. E que alimenta a periferia, e esse mercado alimenta, a periferia alimenta esse mercado, não é? Imagina se, de repente, eu nunca me esqueço, quando eu era secretária de Habitação de São Paulo, discuti com os ambientalistas o pessoal que morava na área de proteção dos mananciais. Hoje tem quase 2 milhões de pessoas. E tinha gente do movimento ambientalista que queria que tirasse todo mundo, né? E eu ficaria tão feliz se a gente conseguisse estancar a ocupação. E a gente começou Por onde que a gente começa um trabalho desse?
nós começamos instituindo um grupo de fiscalização que contou, a Luísa Erundina, ela foi falar com o governador, na época era o Fleury. Ela falou da formação de um grupo de fiscalização integrado. Estava Sabesp, CETESB, municípios, com a sua fiscalização sobre o parcelamento do solo, e Polícia Florestal. Tudo isso no mesmo grupo. Você sabe que nós instituímos o grupo começou a funcionar, e a nossa orientação era: estanca a ocupação, não vai bater no pessoal que ocupou, porque eles são vítimas. Bom, mas o que acontece a hora que você estanca a ocupação e milhares de pessoas vão tentar ocupar? Você vai ter que mudar a condição do mercado, essas pessoas vão ter que ter acesso. Não é isso? Mas, para minha decepção, foi um governador que eu admirava, que eu conheci, que era o Mário Covas, que extinguiu o grupo. E aí, continua do mesmo jeito. A CETESB, agora com maior poder de polícia sobre a ocupação do solo, sem conseguir ser efetiva, os municípios com parte de poder de polícia, a Polícia Florestal com parte do poder de polícia, e ninguém resolve nada. Não é? Então, são coisas muito difíceis de quebrar. Por quê? Porque, para quebrar um, você tem que quebrar o outro. Este mercado tem que se ampliar em direção à classe média baixa, pelo menos. Porque até quando eu estudei e escrevi o livro Brasil, Cidades Alternativas para o Crescimento Urbano, para o Política Urbana, era o meu período que eu estava esperançosa de ter uma saída para o desenvolvimento urbano no Brasil. Né? O mercado imobiliário chegava até 10 salários mínimos. Não é possível você imaginar que o Estado dê conta da população toda que fica de 0 a 10 salários mínimos. Então, o mercado teria... E nós fizemos vários seminários dentro do governo, depois na universidade, depois no governo federal, para tentar ver se era possível, ao mercado privado, trabalhar com uma renda um pouco mais baixa. E o governo federal, aí sim, ficar com a população de mais baixa renda. Mas, de repente, tudo isso se quebrou. E nós passamos por um boom imobiliário que arrebentou qualquer possibilidade de você fazer inclusão urbana. Mas a história é muito dinâmica e vocês são muito jovens. Tem alguém aí? Olá, boa noite. Meu nome é José Antônio. Pelo tudo que você falou, demonstra que os maiores culpados, vamos dizer assim, é a classe política. Que tudo que aconteceu, eles assistem e não faz nada. E quando entra alguém que faz alguma coisa no Brasil, parece que, como tem aquela coisa de divergência de partidos, tal, ninguém procura imitar ou ter humildade de falar, bom, o prefeito de Curitiba, lá, o Jaime Leves, ganhou vários prêmios de governar o Paraná, tal, e se não viu ninguém imitar ele, como esse problema que teve com a Haddad de velocidade da Marginal, o Covas também teve quando quis exportar o corredor da 9 de julho. Enfim, você vê vários problemas de partidos que não continuam as coisas boas que alguém pega e faz. Né? O Haddad, que eu mas fez aquele negócio de tirar as propagandas da cidade, ninguém quer imitar. Foi o Kassab. Então, foi o Kassab. Principalmente o partido que governou agora, esses últimos anos, esqueceu tudo que alguém fez alguma coisa de bom no passado. Não, nós agora assumimos, nós somos do povo, e o resto não sabe nada, e deixou o país, assim, eu acho que largado, com a ideologia deles. Né?
Eu queria saber de você por que os governos não imitam as coisas boas dos anteriores, como isso que eu falei aí do Covas, do Jaime Lerner, ganhou prêmios, tudo, né? E o pessoal ignora esse tipo de governo. O que dá certo no Brasil, ninguém imita. O que dá errado, todo mundo imita. É uma coisa assim clássica do Brasil, né? Eu queria... Tá. O que você pensa disso? Olha, se eu falei que a responsabilidade toda é da classe política, se eu dei a entender, eu realmente acho que eu não fui tão feliz, né, na expressão. E foi bom você me fazer essa pergunta, porque eu posso explicar melhor. Eu não acho que, por exemplo, eu já ouvi muito, né? Ah, faltou vontade política, o prefeito não fez porque eles dão um adjetivo para a vontade, né? Vontade política, né? Eu tive em governos, 2, pelo menos, eu fui do governo Erundina, depois eu fui, no primeiro governo Lula, para criar o Ministério das Cidades. Eu tinha grandes esperanças que o Ministério das Cidades fosse trazer uma nova etapa para a política urbana no Brasil. Mas não é verdade que, quando você ocupa um cargo, a sua vontade é determinante. Não é verdade. É a correlação de forças. Por exemplo, a Erundina, ela quis fazer muita coisa. Nós começamos, eu acho, muita coisa interessante no governo. Ela foi tão combatida pela mídia, mas ela foi tão combatida, foi um negócio tão impressionante o que era feito. Cada vez que a gente falava de mudar qualquer coisa, parecia que o mundo ia acabar. E nós conseguimos aprovar algumas coisas na Câmara Municipal com muito custo. Então, você tem poderes na sociedade. A mídia, por exemplo, tem muito poder. Os donos de jornais, eles defendem determinada postura, e aí é muito difícil você informar a população, por exemplo. Não é? Sem televisão, sem jornal. Eu acho que os setores democráticos e progressistas no Brasil, eles cometeram um equívoco em não criar uma mídia, uma imprensa, veículos de comunicação com a população. Claro, pior de tudo é se afastar da população, mas... Então, tem muito poder a mídia. Tem uma parte do poder a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso Nacional. Hoje, o Congresso Nacional, com a legislação que foi, eles foram adquirindo cada vez mais poder. Quando eu estava no Ministério das Cidades, eu escrevi isso em livros, a gente ficava recebendo deputado que queria fazer uma emenda para pôr asfalto numa cidade que fica num estado no norte do Brasil. E eu falava, mas, deputado, não é o caso de você falar isso para um vereador fazer? Quer dizer, sabe, a relação do toma lá, dá cá... Ele queria que fosse ele para ele se Ele queria que fosse... beneficiar. É claro que ele quer fazer a troca, mas um deputado federal pedir asfalto numa rua de uma cidade, aqui para nós, é federal, sabe? Então, no orçamento do Ministério das Cidades, eu escrevi isso num outro livro, onde está colocado meu desencanto, né, o impasse da política urbana no Brasil. 1/3 do nosso orçamento era para emendas parlamentares. 1/3 do orçamento do Ministério das Cidades. Era um asfaltinho aqui, uma pracinha ali, uma escolinha ali, sabe? Quer dizer, pensar a cidade como um organismo, o Ministério poderia... Não.
Pois é, a gente muito ingênua, um dia fez vamos fazer uma cartilha, vamos explicar para o deputado que antes de pôr asfalto a gente precisa pôr a água e o esgoto, que tudo isso precisa vir articulado, que fizemos. Até hoje eu tenho a cartilha, gente. Não é isso, é troca de voto. Aliás, uma vez eu fiz... Troca de favor com o empreiteiro local. Assim, aí, como o financiamento de campanha, essa coisa de grande obra, elefante branco no Brasil e financiamento de campanha, gente, isso destruiu a política urbana. Destruiu. Então, lá em São Paulo, por exemplo, nós conseguimos, o ex-prefeito, ele tinha acertado... Não posso tomar cuidado aqui, né? Ele tinha acertado a construção de um túnel. A construção do túnel, que seguia uma operação urbana, ele estava previsto, ele acertou, quer dizer que ele licitou antes da hora. Antes dele sair do governo, ele licitou a construção do túnel com participação de 4 grandes empreiteiras brasileiras. Esse prefeito foi o Serra? Não lembro mais. Kassab. Antes do Haddad foi o Kassab. É. E aí, ninguém ouviu, né? Eu não falei. Foi eu que falei. Foi a Maria Rita. Então, esse túnel, ele custava, pelo orçamento, porque eu tenho aluno em tudo quanto é lugar, não adianta, eu sou muito bem informada. Uma aluna me informou, olha, o túnel era para ter 300 metros, vai ter 3 quilômetros, estender o túnel, e o túnel vai custar 3 bilhões de reais. Aí falei, bom, mas tudo bem, não vamos... É horrível, mas vai ser pago com dinheiro da operação urbana. Não. Vai ser pago com dinheiro... Se a operação urbana não tiver dinheiro, vai sair do fundo público, porque há uma lei específica que foi votada para isso. Agora, vocês sabem que, no projeto do túnel, era impedida a passagem de ônibus? Era só para carro. Como é que vocês chamam isso? Eu chamei de assalto. O nome técnico é assalto. Falei, a cidade de São Paulo está sendo assaltada. O que nós fizemos? Juntamos os doutores em planejamento urbano e os mestres, lá na USP. Eu falei, quem não tem título não vai assinar isso aqui. Porque tem que ser só capa preta. Capa preta. Então, fizemos um abaixo-assinado, falando o quê? Que aquele túnel era ilegal, o projeto. Por quê? Porque uma das diretrizes do plano diretor dizia prioridade ao transporte coletivo. E a gente conseguiu barrar o túnel. Isso é antimelancolia. Tem uma pergunta ali ainda. Isso é antimelancolia. Tem veneno antimelancolia. Mas o que eu estou querendo dizer, então, é que depende muito da gente também. Parece que não, mas depende. Oi, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou arquiteta urbanista e, na sua fala, eu me interessei principalmente pelos tópicos que você mencionou, como assuntos que extravasam o limite de planejamento da cidade, do município, e dizem respeito, na verdade, a um pensamento de metrópole. E eu gostaria de, dentro dessa perspectiva, que você comentasse a relação entre mobilidade urbana e águas urbanas na metrópole de São Paulo. Obrigada. Você está querendo fazer mais uma ligação com os rios? Os rios urbanos que foram, digamos, suplantados pela passagem de veículos na metrópole? Que foram canalizados, está dizendo, para fazer a avenida em cima, é isso? Sim. Tá. É isso? Porque são duas coisas diferentes. Veja, uma coisa é você falar, eu tenho rios que cruzam a metrópole, eles podem ser usados para transporte, para mobilidade. Outra coisa é
eu tapar rio, que, aliás, como foi uma proposta do Maluf recente, tapar um dos rios para fazer uma avenida em cima, que é o que eles adoram fazer. Ah, aliás, eles adoram fazer isso. Não é? O que instigou, o que motivou essa minha questão foi ter sido mencionado várias vezes o interesse de mercado, a influência do capital sobre essa produção, né, do espaço urbano. E... Agora, você sabe que você tem que falar baixo, sabe por quê? Porque alguma empreiteira vai pegar essa ideia e falar, ótimo, vamos fazer um mega projeto de navegação sobre o rio. Não é? E aí é interessante isso, como as empreiteiras elas têm uma capacidade projetual que o Estado não tem, olha aí. Como não depende de político, nem tudo. Elas têm uma capacidade de apresentar projetos. Eu cansei de ver isso pelo Brasil inteiro, gente. Por que vocês estão fazendo essa obra? Porque o dinheiro chegou, tinha que investir em alguma coisa. Sabe aquela que o dinheiro... Tem dinheiro para o macaco e o leão vai comer banana, porque a verba é do macaco, né? E aí, isso uma coisa. E a segunda é a capacidade de fazer projetos, né? Agora, existe um professor da FAO que eu tenho a maior admiração, que, aliás, está na raiz da proposta dos céus em São Paulo, que tem proposta de navegação para os rios, que ele acha que é o... Alguém se lembra, gente? Ele não vai me perdoar se eu não lembrar o nome dele. Desculpa, daqui a pouco você lembra. Vai falando que ele aparece. Eu vou lembrar. Ele tem um vídeo, eu acho que está na internet, chama Entre Rios. Perfeito. Alexandre Delijaikov. Maravilhoso. Existe gente assim ainda. O Alexandre, ele é professor da FAO, da área de projeto, e ele é funcionário público. Ganha como funcionário público, não como operadores da área do direito, como arquiteto. O pessoal da área do direito ganha completamente diferente. Não é? E ele vai de bicicleta, dar aula e trabalhar. Então, é ele que fez esse projeto, é um projeto interessante. Agora, existe, só para a gente ter uma ideia, existe uma queda de braço em torno de todas as cidades hoje. O pessoal que ganha dinheiro com as cidades, eles estão com ideias o tempo todo e vendendo para os prefeitos, e para a Câmara e tal. Então, aquela história de arco do futuro lá em São Paulo, que é fazer uma arquitetura do espetáculo em torno dos rios. Essa é outra ideia. Não é? Então, a gente precisa estar sempre alerta. Quando o Serra resolveu ampliar as marginais, nós também fizemos o abaixo-assinado dos doutores, dizendo que aquilo não ia resolver o problema, que era ampliar a camada de asfalto justamente na beira do rio, e que mais carros iam ficar parados, jogando monóxido de carbono no ar, e que aquilo custava caro e tal. Não adiantou nada, aquela nós perdemos. Não é? E a marginal lá do Tietê de São Paulo foi alargada e, infelizmente, a margem do rio foi impermeabilizada, ganhou mais área de impermeabilização. Umas arvorezinhas, né? Aí faz um paisagismozinho lá. Não é? Gente, eu acho que a gente está... Eu estou sem relógio, mas eu acho que a gente está... Eu estou olhando uns relógios aqui. São 9 horas? Tem mais uma? Tá. Tá, tem mais uma. Tem de mais uma. Então, pode ser? Foram citadas aí algumas... Fala seu nome. Meu nome é Ayrton. Foram citadas aí algumas iniciativas anti-melancolia. Acho que várias coisas que foram faladas, favelas, os próprios espaços urbanos da classe média, as iniciativas políticas
enfim, as lutas políticas, muitos interesses, a imprensa e a alienação como fatores realmente propulsores dessa melancolia. E como a gente pode fazer, quais são as iniciativas que a gente pode ter, quais as iniciativas que existem anti-melancolia, para a gente não cair nesse ponto devido à nossa a desistência de lutar pelos ideais, como foi colocado no início pela doutora Maria Rita. Eu acho que eu deveria devolver essa pergunta para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo deve ter perto de si alguma iniciativa que está vendo que é importante da gente endossar. Eu contribuo muito com o Levante Popular da Juventude. Tem várias iniciativas que eu participo, dando curso e pedindo contribuição para vários projetos. Eu acho que nós estamos num momento onde a nossa maior dificuldade é a falta de unidade e de sentido, um rumo para a gente lutar para retomar a esperança de um Brasil que vai se modernizar com inclusão. Né? Eu estou lembrando aqui da Maria da Conceição Tavares, que cunhou o termo, não é dela, né? Mas ela usa muito modernização conservadora. O Brasil, o rumo sempre foi da modernização conservadora. Né? Está melhorando um pouquinho, lá vem a elite fazer a gente voltar para trás. Né? Eu acho que esse ciclo que nós estamos vivendo atualmente, ele não começa com a proposta do impeachment, eu acho que ele já começou antes, e ele não começou apenas por iniciativa dos políticos, eu acho que ele começou por... Eu acho que a coisa que eu vejo lá atrás é o interesse no pré-sal e depois muita coisa se somando com a necessidade de virar essa página. Né? Eu queria dizer o seguinte, eu tenho certeza que, a médio prazo, nós vamos dar um salto modernizador includente. A minha incerteza é o curto prazo. Agora, o que se mostra a curto prazo para nós é a luta pela cidade democrática e includente. Agora, eu posso falar uma coisa bem micro, porque do macro eu não posso falar nada, e você já falou coisas que eu acho que ninguém vai esquecer aqui. Mas, por causa da pergunta dele, eu acho que em São Paulo tem alguma coisa, não sei se é porque eu moro ali na região, você também, Zona Oeste, Vila Madalena, etc., que tem uns movimentos de moçada que criam algumas coisas que abrem precedentes. Por exemplo, essa moçada que tem feito hortas nas praças, né? Lugares que estão com terra batida, eu já vi várias, começa a horta. E não é ilegal, não é nada, aí cerca. E outra coisa que eu vi outro dia, uma moçada que descobriu uma praça ali, perto da Avenida Pompeia, que tem 7 nascentes. 7 nascentes. E as 7 nascentes estão secas. E começaram a plantar, então, plantinhas, né? Porque não dá pra, em torno das nascentes. E, quando eu fui já na segunda reunião, uma nascente já estava começando a verter água. Não acho que, provavelmente, não é potável, mas é água para irrigar a própria praça. Enfim, tem outro movimento, que é aquele Se Essa Rua Fosse Minha, que faz lindos mosaicos em muros que são muros abandonados, muros de terreno baldio. Quer dizer, tem essas iniciativas locais, não vão resolver o problema da inclusão, da exclusão, mas, na medida em que vão criando um precedente que você pode interferir na cidade, no seu bairro, esse precedente pode ir para a periferia. Né? Esses lugares, esses descampados, sem lazer nem nada, podem ser reocupados. Acho que, além do poder público, que vai ser o tempo todo assediado pelo grande capital, os moradores podem criar
núcleos, nichos de experiência urbana coletiva, coletivizável, anti-melancolia, não é? E aí eles próprios têm que se encarregar de blindar aquilo contra a especulação. Eu quero dizer isso só para a gente não... O tema é a melancolia, mas a gente tem que pensar... Isso eu acho que é um dispositivo anti-melancolia. Isso que alguns grupos jovens têm feito em São Paulo é pequeno, mas como eu ando muito a pé, você vê acontecer. E onde você vê, juro, parece meio piegas, mas tem ali um ponto de alegria na cidade, entendeu? Uhum. Então, acho que isso podia nos... Eu acho que uma coisa importante para a gente se deter é na questão da informação. Se um governo que foi meritório não é reeleito, por que o povo vai votar contra os seus próprios interesses? Uhum. Porque não está sabendo o que aconteceu. Informação. Nós estamos sendo dominados por uma máquina de alienação. Agradeço muito todos vocês aqui, eu agradeço gente. demais, Hermínia, brilhante. Obrigada.